Amém? Irmãos, estamos aqui conosco hoje, nos dando a honra da sua presença, nossos irmãos Mateus. Onde está o Mateus? Glória a Deus. Glória a Deus. Emily, Ivoneide, me ajuda a achar, irmãos. Ivoneide, Silvana e Alex. Glória a Deus, lá no fundo. Como que a igreja saúda os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre para a gente. Se gostar, fica com a gente. Pelo David, pela Flávia, Cleitiane, Maria Tereza, Regina, Edilene e Geovan. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão pastor Carlos para fazer essa oração em nome de Jesus. E quem mais nesta noite precisa de oração? A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos adorarmos por estas vidas que necessitam da nossa oração. Amém? Oramos, irmãos, feche os olhos e apresente, irmãos, seus familiares, apresente, irmãos, todos os irmãos que necessitam neste momento. Pai eterno, maravilhoso Deus, que neste momento, Senhor, nós encontramos aqui na Tua presença, Senhor, em súplica, intercessão, Senhor, por essas vidas, Senhor, que aqui foi mencionada, do Deito, da Flávia, da Cleitiane, da Maria Tereza, da Regina, da Edilene e de Giovã, Senhor, venha estender as Tuas mãos. Visita, Senhor, ó Pai, essas vidas, Senhor, qual seja a dificuldade, qual seja, Senhor, a enfermidade, visita com poder e glória, Senhor. Abençoa também, Senhor, todos, Senhor, meu Deus, que neste momento, Senhor, em cada família, Senhor, nos hospitais, Senhor, meu Deus, nas UTI, Pai, onde estiver, Senhor, meu Pai, o clamor a Ti agora, Senhor, vai visitando com o Teu poder, Senhor, porque eu creio, Senhor, que a oração do justo pode muito ser efeito, e eu creio, Senhor, ó Pai, que essa oração já está fazendo efeito, Senhor, na vida, Senhor, dessa pessoa, daquelas pessoas que aqui estão também, Senhor, que vieram nesta noite buscar uma bênção de Ti, Senhor, buscar, Senhor, uma restauração para a Tua vida. E eu creio, meu Deus, ó Pai, que Tu está visitando essa vida aqui também, Senhor, meu Deus, vai curando as enfermidades, vai curando, Senhor, meu Pai, todos os males, Senhor, meu Deus, vai resolvendo os problemas dessas pessoas, Senhor. Pai, estenda Tuas mãos agora, Pai, porque eu creio, Senhor, nesta oração, eu creio, Senhor, meu Pai, que Tu está respondendo agora, Senhor, que Tu levanta do Teu trono, Senhor, e vai ao encontro, Senhor, destas vidas, vem ao encontro, Senhor, destas vidas que aqui estão também, Pai, é que eu Te peço e espero, Senhor, ó Pai, resolver, Senhor, ó Pai, e ouvir, Senhor, meu Pai, a Tua resposta, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos ainda estão em pé, eu quero te convidar nessa noite para a gente estar ofertando
contribuindo para a manutenção da casa do Senhor, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sem constrangimento, você que não trouxe, eu te convido a tomar nas suas mãos nesse momento que nós vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Quero convidar o nosso irmão pastor Vanderlei para fazer essa oração pelos dizimistas e ofertantes nesta noite. Os povos de Deus, a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus, vamos orar. Deus, grande Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, nós te louvamos, te glorificamos a Ti por esta oportunidade e privilégio de poder estar nesta noite, contribuindo, ofertando com nossas ofertas, com nossos dízimos nessa noite. Quero te pedir, meu Pai, nesta noite, que o Senhor derrama sobre mim e nós a Tua bênção sobre a Tua igreja, como o Senhor tem cuidado de uma forma extraordinária. O mesmo Deus que operou no passado continua operando no presente, abrindo porta onde não há porta. Que nesta noite, meu Deus, eu peço, Senhor, que cada um que aqui está presente, ele sai daqui abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ofertas, receber o pastor com as palmas para o Senhor Jesus? Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Vocês estão bem? Então, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que fecha o Antigo Testamento. O último profeta antes de João Batista. Eu quero ler com vocês o capítulo 4, nós vamos ler
os 6 versículos deste capítulo. À medida que você localizar, se você puder ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus essa noite. Malaquias 4, vamos ler do verso 1 até o final, que é o verso número 6, que diz assim: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos à estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém, irmãos? Podemos orar mais uma vez? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti e pedimos, abre o nosso coração para nos ensinar, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, e dá-nos graça e força para praticarmos a verdade que o Senhor queremos aprender, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos os assentos em nome de Jesus? Antes de nós entrarmos aqui no capítulo 4, permita só fazer dar um pano de fundo, um dado histórico desse momento. Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é um dos últimos homens a profetizar antes de João Batista. O Malaquias, ele profetiza já no final, e ele está exatamente naquele período da volta de Israel do cativeiro babilônico. Eles foram levados pela Babilônia, ficaram ali na Babilônia um tempo preso, e depois de um tempo, Israel começa a retornar para a sua terra. E há uma orientação clara de Deus, que é a da reconstrução de Jerusalém, que é levantar os muros, levantar o templo, reestabelecer ali uma vida de adoração, a qual Israel nunca deveria ter abandonado. Os livros que vão dar para nós a visão geral do que está acontecendo, irmãos, na Bíblia, são os livros de Neemias, os livros de Esdras, o livro de profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Se os irmãos olharem os salmos, eu queria, assim, bem rapidamente, só passar o olho nos salmos, irmãos, e fazer um comentário. Salmo 137 vai dizer assim: As margens do rio da Babilônia, nós nos aceitamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Bonito, né, irmãos? Uma declaração de amor daqueles que foram levados cativos, daqueles que estão longe de Jerusalém, que estão longe de Sião, os montes de Sião, que é onde Jerusalém está estabelecido. E ele fala com um amor, uma paixão pela sua terra natal, por voltar àquele lugar. E ele fala que minha língua corre no céu da minha boca, né? Algumas
poesia bem escrita, cantada em plenos pulmões, quando eles têm a oportunidade de reconstruir, não é isso que acontece, infelizmente. Os 4 livros que eu citei, Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias, os irmãos vão notar o comportamento do povo no retorno. Ora, estão animados para trabalhar, ora, estão desanimados para trabalhar. Ora, eles enfrentam as dificuldades de arrumar os escombros, levantar os muros, reedificar, se reorganizar. Ora, eles estão sucumbindo pelas ameaças, pelas dificuldades, por algumas faltas. Então, os 4 livros eles vão transitar nesse ânimo e desânimo, ora construindo, ora deixando de construir, ora avançando, ora deixando de avançar. Ageu é um profeta que profetiza 3 meses e ele fala com o povo. Ele é um profeta que tenta estimular o coração do povo a levantar os muros, a reconstruir, a reedificar a casa de Deus. Zacarias é o profeta que fala com o governador Zorobabel e que fala com os sacerdotes, né? Para quê? Para que eles também não desanimassem. Eles também assumissem a sua posição de governo e sacerdócio. Então a gente vê nesses livros essa situação. Eles aí trabalhando, ora pegando a mão da pá, largando a pá, ora levantando o muro, ora abrindo mão de levantar o muro. E os 4 livros ele vai registrar essa gangorra da vida, que muitas vezes é a nossa gangorra, é a nossa vida. Ora agarrados com Deus, ora distante de Deus, ora fazendo juras de amor ao Senhor, cantando com graça pelos pulmões, lágrimas nos olhos, mas daqui a alguns dias, quando tem a oportunidade de fazer aquilo que cantamos, não fazemos. Agora, o livro de Malaquias, irmãos, ele vai apresentar um cenário um pouco pior. Se nesses 4 livros que eu citei, que fazem parte do mesmo período, você vai perceber o povo ora animado, ora desanimado, o povo ali na gangorra, o ânimo. O livro de Malaquias, irmãos, a marca registrada do livro de Malaquias chama-se indiferença. Indiferença. O contrário do amor não é ódio, é indiferença. É quando qualquer ação, qualquer palavra, qualquer movimento já não faz a menor diferença. E nós podemos dividir o livro de Malaquias, que são apenas 4 capítulos, em 3 partes. 3 partes. A primeira parte do livro
o animal é perfeito, sem defeito. Eles deveriam então sacrificar para a expiação de pecados. Essa prática, ela revelaria o sacrifício perfeito que viria através de Cristo. Deus que se fez homem, e sendo homem, não teve nenhum defeito, nenhum pecado. Além disso, irmãos, era uma maneira didática de Deus de trabalhar o coração do povo. Por quê? Porque o pecado é uma agressão contra Deus. O pecado é o desvio da rota daquilo que Deus fez o homem para ser. E para que o homem entendesse o tamanho da gravidade, ele deveria entender que para lidar com a gravidade, ele deveria entregar o que era perfeito. E quando os sacerdotes estão lidando com isso, deixando passar. Recebeu um animal sério, um animal manco. Com isso, eles aborreciam a lei de Deus e não trabalhavam o coração do povo. Terceira denúncia é o descontentamento com o serviço. Eles trabalhavam, mas reclamavam. Eles faziam sacrifício, mas reclamavam. Eles realizavam os rituais, mas murmuravam. A quarta denúncia é a violação do chamado. Como eu disse, o sacerdote era um grupo de gente, de uma tribo específica, de uma família específica, que do dia que nascia até o dia que morria, eles deveriam cumprir o chamado. Mas o que a gente percebe no livro de Malaquias é que eles não têm essa preocupação de ser um sacerdócio real, de ser um povo separado, de viver uma vida em santidade, violando toda e qualquer chamado de Deus nas suas vidas. Essa primeira parte do livro é a denúncia de Deus através de Malaquias contra esse livro. A segunda parte do livro é uma denúncia de Deus contra o próprio povo. Há pelo menos três denúncias que Deus faz através de Malaquias contra o povo. A primeira, o tipo de vida conjugal que eles estão levando. Há duas denúncias aqui. A primeira, irmãos, a primeira denúncia é que o povo de Deus, que não deveria se misturar com as outras
Quando o livro de Malaquias é escrito, havia claramente dois grupos aqui: o dos sacerdotes e o do povo. Havia coisas que apenas os sacerdotes deveriam observar, havia coisas que todo o povo deveria observar. Já não funciona mais assim, porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e o véu que dividia o lugar santo e o lugar santíssimo, ele foi rasgado, tornando dois em um único lugar. A Bíblia vai dizer que naquele momento Deus está levantando para Deus um povo santo e sacerdote. Hoje já não há mais uma diferença entre o sacerdote e o povo, não. Cada homem, cada mulher que confessou o Senhor Jesus Cristo, que reconhece como Salvador, que recebeu o Espírito Santo, é o povo sacerdotal. Ou seja, as leis sacerdotais se aplicam a todos os crentes. A nós. Porque Deus já não tem mais dois grupos. Deus fez os dois um grupo só. Pedro vai dizer isso lá no capítulo 2 da primeira carta, no verso 9, que ele levantou um sacerdócio real. Amém? Está claro aí? Então, por fim, irmãos, é onde nós vamos nos ater mais, é a terceira parte do livro de Malaquias. Uma palavra de Deus àqueles que permaneceram, àqueles que perseveraram, aos remanescentes. Agora perceba isso, irmãos, que o cenário que escrevemos, irmãos, é esse cenário. Primeiro, era um povo que tinha dificuldade da continuidade. Ora estava bem com Deus, ora não estava. Ora trabalhando para Deus, ora não trabalhava. O cenário de Malaquias faz esse povo que era um povo que oscilava, agora um povo diferente. E essa indiferença bate no povo. Eles deveriam estar trabalhando, reconstruindo, levantando altares, levantando adoração. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão parados, eles estão indiferentes, eles estão abandonando os casamentos, eles ainda estão cuidando da casa do Senhor. Mas existe um grupo de gente, existe um grupo de pessoas nesse contexto que permaneceram fiéis, que permaneceram trabalhando, que permaneceram guardando a palavra de Deus, que permaneceram com o seu coração voltado para as coisas do Senhor. E Deus tem uma palavra para esse povo. Primeira coisa que eu quero dizer para você: se você tem tentado guardar seu coração, se você tem se esforçado para permanecer na presença de Deus, se você tem encarado todas as dificuldades que esse mundo impõe, desejando do fundo do seu coração viver fidelidade, deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus está vendo todas essas coisas. Não basta de ser percebido a sua vida e a minha vida quando andamos em fidelidade. No capítulo 4, Deus abre ele, dizendo o seguinte: eis que vem o dia. Primeira coisa que Deus dá com palavra aos remanescentes é ao dia. Existe um dia na agenda de Deus. Para que esse dia? Para dar a justa recompensa a cada pessoa. Eu e você não sabemos o dia, não sabemos a hora, não temos claridade de quando será, mas sabe de uma coisa: existe
Senhor, de modo que não vos deixará nem raiz, nem ramo. Olha o que ele vai dizer. Esse dia haverão 2 eventos no mesmo dia. Ele virá para ele. O fogo que queima tudo. O fogo que consome tudo. Se os irmãos olharem o verso 3, ele vai dizer assim: vocês pisarão círios, pois eles serão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei você, mas às vezes, olhando o cenário deste mundo, o curso desse mundo, às vezes me dá aquela triste sensação de que o mal nunca acabará, de que as más notícias nunca cessarão. Elas só crescem, elas só pioram. Os homens inventam a cada dia um jeito mais engenhoso de praticar o mal. A sensação que dá é que em algum momento eles vão engolir o mundo ainda. Mas eu olho para esse texto e eu vejo Deus dizendo isso para Israel: olha, esse dia será como fogo. Os soberbos, os maus, os ímpios queimarão como pó. Eles ficaram tão reduzidos, tão pequenos, tão insignificantes, tão imperceptíveis, que será como pó da terra. Irmãos, um dia não haverá mais maldade. Um dia não haverá mais soberba. Um dia os poderosos e maus desse mundo passarão. E aquilo que parecia que ia acabar, aquilo que parecia que ia vencer, será reduzido a nada, porque o dia do Senhor vem. O verso 2, ele vai dizer o seguinte: mas para vocês, e aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. De vez em quando, vira e mexe, eu pego algum crente desavisado, com medo dos últimos dias. Tem gente que tem pavor de ler o livro do Apocalipse. Tem gente que quando começa a ler os últimos dias, só falta se enfiar debaixo da mesa, da cadeira, fazer sinal da cruz, bater na madeira. Irmãos, nós não devemos temer esse dia, porque enquanto para o mundo, para o mal, esse dia arde como fogo. Olha o que Deus diz a Malaquias: mas para vocês, os que temem, este dia será como o sol da justiça, trazendo salvação nas asas. Nesse dia, vocês sairão e soltarão com bezerros soltos de Maria. Se para muitos será um dia de tristeza, de angústia, de dor, de perceber que gastaram as suas vidas onde não deveria, para nós é um dia de alegria. Aí, irmãos, livro de Malaquias vai trazer uma informação que nós vamos olhar. Como eu disse, Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento, ele é o último profeta antes que viesse João Batista. Como eu disse, no capítulo 4, é uma palavra de Deus aos que estão perseverando, aos remanescentes. Quando os remanescentes olham para trás, o que eles estão enxergando? No passado mais próximo, eles estão enxergando um povo diferente. Se eles olharem um pouquinho mais para trás, o que eles vão ver? Um povo que não tem constância, que vive na gangorra da fé. Se eles olham um pouquinho mais para trás, o que eles enxergam? Um povo dentro do cativeiro. E se eles olham um pouquinho mais para trás, o que eles enxergam? Um povo afundado na impiedade e na idolatria. Mas ainda assim, há um povo perseverante. Eles olham para trás e eles percebem que o povo tem tido dificuldade de constância, mas eles estão firmes. E Deus está falando com esse povo. Mas agora, irmãos, como eu disse, Malaquias é o último profeta, e Israel está prestes a entrar no maior período de silêncio profético que nós conhecemos.
De Malaquias a João Batista, são 400 anos sem registro de alguém que se levantou para falar o inspirado de Deus. É como se Deus usasse Malaquias agora e estivesse andando em Israel e parasse na beira do deserto, no meio do deserto, e falasse: olha, daqui para lá, até que esse dia chegue, até que esse dia da recompensa, esse dia da vitória, esse dia que vocês vão sair alegres, até que os ímpios sejam abatidos, até esse dia eu quero dizer para vocês que agora vocês vão entrar num período de silêncio profundo. Vocês vão entrar num período de absolutamente silêncio da voz de Deus. Então Deus dá dois conselhos que nós também devemos apegar. Primeiro conselho, verso 4. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O que Deus está dizendo para esse povo? Olha, vocês olham para trás, no passado não é animador, mas vocês estão perseverando. Mas agora, olhando para frente, há uma esperança, mas haverão 400 anos de silêncio. Não haverá um profeta, uma profetisa, ninguém se levantando. Assim diz o Senhor: vocês vão entrar num profundo silêncio. E nesses dias de profundo silêncio, nesses dias que parece que Deus não vai responder, que Deus está calado, que o céu está de bronze, nesses dias, agarrem-se à minha palavra. Olhem para tudo que eu já disse. Olhem para tudo que eu já escrevi. Olhem para tudo que já está registrado. Irmãos, quando os dias são maus, quando parece que as coisas não vão, quando parece que o céu está calado, eu não devo desanimar, eu não devo me ajudar com aqueles que pararam, com aqueles que não querem construir, com aqueles que estão indiferentes. Não, eu devo me agarrar à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os profetas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Homens inspirados por Deus têm os seus dias contados, mas o Espírito que inspira os homens permanece vivo. Então o conselho de Malaquias a partir de Deus, inspirado por Deus, é esse: agarre-se naquilo que já está posto. Em termos gerais, irmão, significa: não corram atrás daquilo que Deus não está disposto a dizer. Não batam de porta em porta. Não peguem o telefone de vocês para tentar arrancar uma palavra de Deus quando Deus não vai falar. Mas se agarrem em tudo aquilo que Deus já disse. Se agarrem em tudo aquilo que Deus permitiu nos conhecer pela sua palavra. Comam dela de dia e de noite. Aprendam dela, amem ela, caminhem nela e perseverem no meio do deserto por causa da palavra de Deus. Primeiro conselho para os remanescentes, para aqueles que estão suportando os dias maus e infidelidade, é: agarre-se na lei de Moisés. Agarre-se em tudo aquilo que eu já disse. Segunda coisa que Deus diz, está no verso 5, ele vai dizer: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se agarre em tudo que Deus já falou, mas mantenha os ouvidos bem atentos, porque Deus um dia ainda vai falar. Hoje os céus podem parecer calados. Hoje pode parecer que Deus não quer dar direção. Hoje pode parecer que não há uma palavra para mim e para você, mas faça o seguinte: cai no seu coração daquilo que já foi dito, mas mantenha os seus ouvidos atentos, porque um dia Deus voltará a falar. Deus voltará a levantar homens e mulheres inspirados para dizer aquilo que Deus de fato, de verdade, quer dizer. O que ele está dizendo é: pode ir, Cristiano. 400 anos de silêncio.
profeta, irmãos, que encerra esses 400 anos de silêncio profético é João Batista. E aonde que João Batista está profetizando, irmãos? No deserto. Nós não precisamos sair do deserto para Deus falar. A palavra de Deus vai ao nosso encontro no meio do deserto. Nós não vamos precisar terminar a caminhada para Deus dizer: Deus nos encontrará no meio da caminhada. Nós não estaremos passando todo o deserto sozinho. Deus, no meio do deserto, se manifestará com uma palavra. Glória a Deus. Dizendo sobre o silêncio, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que o fato de haver silêncio de Deus durante 400 anos não significa que não houve culto, que não houve adoração, que o povo não se reunia. Pelo contrário. Quando nós olhamos os evangelhos, nós percebemos que Israel tinha uma atividade religiosa intensa. Havia sacrifício, os sábados eram gastos na leitura e no ensino da palavra, havia o mestre da lei, havia os sacerdotes, mas o que havia? Silêncio profundo. Porque os sacerdotes estavam corrompidos, os mestres da lei estavam corrompidos, mas Deus permaneceu tendo seus fiéis remanescentes. Quando você pega o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, os primeiros capítulos, eles vão para nós apresentar dois personagens, um chamado Simeão, outro chamado Ana. Um sacerdote já envelhecido, o outro também uma viúva piedosa, que gastava sua vida em orações e jejum servindo a Deus. No meio de um sacerdócio corrompido, Simeão era um sacerdote fiel. No meio dos mestres da lei corrompido, Simeão era um homem que guardava a verdade de Deus e tinha esperança do dia do Senhor. E a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que, movido pelo Espírito, porque, irmãos, o mundo pode ser mau, Deus pode até não falar, mas aqueles que esperam em Deus continuam a ser movidos pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que, movido pelo Espírito de Deus, ele vai ao templo, e quando ele chega no templo, tem uma família. Um homem, uma mulher, uma criança de 8 dias, pega esse apresentar. E quando Simeão pega aquela criança na mão, o mesmo Espírito que moveu Simeão no templo é o mesmo Espírito que testifica, que fala ao coração de Simeão que aquela criança é o Salvador do mundo. Simeão apresenta Jesus e ele diz: Senhor, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A Bíblia registra um cântico de Ana, uma mulher viúva, piedosa, mas que aguardava e tinha esperança da palavra de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que se houve remanescentes lá no livro de Malaquias, mesmo depois de 400 anos de silêncio, Deus continuou tendo seus remanescentes e eles viram a salvação do Senhor. Significa, irmãos, que para mim e para você, se nós quisermos de fato, de verdade, viver este dia, o dia em que Deus enxugará as nossas lágrimas, o dia em que de uma vez por todas nós venceremos esse mundo mal, se nós de fato, de verdade, tivermos algum nível de esperança com relação às promessas vitórias de Cristo, nós precisamos fazer duas coisas, irmãos: guardar a palavra e ter esperança daquilo que Deus ainda há de manifestar, permanecer naquilo que Deus já disse e aguardar aquilo que Deus ainda há de dizer, se agarrar naquilo que Deus já fez, ter esperança naquilo que Deus ainda há de fazer, porque estes verão o sol da justiça nascer, estes verão a
abrindo asas, e esses se alegrarão em Deus. O mundo vai continuar sendo mal. O mundo vai continuar sendo ruim. O mundo vai continuar produzindo aquilo que ele sabe produzir. Mas isso não significa que eu e você temos que nos lanchar nesse mundo. Isso não significa que eu e você temos que desanimar nesse mundo. Isso não significa que nós temos que nos tornar indiferentes. Pelo contrário, Deus vai continuar levantando os seus remanescentes, que se agarram na palavra de Deus e tem esperança daquilo que Deus ainda há de fazer e há de falar. E que o Senhor nos faça com que o meu e o teu coração seja assim. Que as nossas mãos não se cansem, que os nossos pés não se cansem, que a nossa esperança esteja viva até o dia em que o Senhor vier e manifestar toda a sua boa recompensa. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com vocês nessa noite. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça. Se naquela época, irmãos, havia inimigos, havia um estímulo de desânimo, quanto mais nos nossos dias. Se naquela época havia um Sanbalate, um Tobias, se naquela época havia homens que se levantavam para atrapalhar a caminhada, quanto mais hoje, irmãos, quanto mais hoje. Mas que o Senhor me fortaleça, que o Senhor te fortaleça, para que você e eu possamos ir até o final. Até o final. Que a gente não queime como o Pai, mas que haja uma luz brilhando sobre nós, nos dando a esperança de vida eterna. Podemos orar em nome de Jesus? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Nós olhamos, Pai, para o livro de Malaquias, pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que essas denúncias que o Malaquias fez na sua época não se virem contra nós. Mas, Senhor, se porventura nós enxergamos que alguma dessas denúncias nos atinge, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós estamos diante de um sacerdote, de um intercessor, que conhece as nossas lutas, que não é indiferente às nossas fraquezas. Então, Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, que quando nós deveríamos estar em teu favor, nós desanimamos. Quando deveríamos estar construindo, nós estamos com as mãos paradas. Quando deveríamos estar morrendo, nos sentamos. Quando deveríamos, Pai, sermos impactados na tua verdade, como diferentes. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia e restaura o coração, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura a disposição. Que seja encontrado em nós essas verdades, esses atributos que o Senhor diz através de Malaquias no último capítulo, de homens e mulheres que se agarram na tua palavra, mesmo quando há silêncio, mesmo quando não há voz profética, mesmo quando não há direcionamento claro, mas a palavra, a registro, a Bíblia, a Escritura, então nós aplicamos a ela, nos agarramos a ela, perseveramos nela, na esperança de que Deus ainda falará, na esperança de que Deus ainda há de fazer, na esperança das coisas futuras, nos agarramos ao que está feito, sabendo que aquele que fez continuará a fazer, aquele que realizou continuará a realizar, aquele que um dia estabeleceu irá estabelecer novamente. E que no seu dia, no dia que o Senhor tem preparado, o Senhor nos encontra fiéis, o Senhor nos encontra como Simeão, o Senhor nos encontra como Ana, o Senhor nos encontra como os remanescentes daqueles que perseveraram no mundo mal, aqueles que permaneceram no mundo ímpio,
daqueles que resistiram à impiedade e à maldade, porque se agarraram à palavra e tiveram esperança com relação à sua voz. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, encoraja-nos, enche-nos do vigor do Teu Espírito Santo, enche-nos de convicção da Tua presença, dá-nos força da caminhada, dá-nos força nos braços, nas pernas, disposição de coração, uma mente renovada para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos neste dia. E cremos que o Senhor é misericordioso para nos conceder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, né? Irmão, pode ficar de pé, nós vamos terminar. Quero só dar alguns avisos. Nós temos culto às 19h30 na quinta-feira, nosso culto normal da semana. Domingo, se Deus nos der graça, nós estaremos aqui também às 19 horas. Irmãos, no dia 12 e dia 13 de fevereiro, nós vamos ter o bazar da Mini Brack. Aceita doação ainda, irmão? Se quiser trazer doação, traga. No dia 12 e 13 de fevereiro haverá bazar da Mini Brack. Amém, irmãos? Amém? Bom, esses são os avisos, trabalhos mais que seguem, tá bom? Que o Senhor nos dê graça. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos fechar os olhos para agradecer. Pai, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor tratou conosco. Pai, obrigado por podermos comungar como igreja, como família de Deus neste lugar. E eu peço que do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. Se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim nós oramos.